O que fazer para ser salvo? Como obter a tão sonhada salvação? Jesus diz que Ele é o caminho. Nele encontramos a vida eterna. A única maneira de nós obtermos a salvação é andar no caminho de Cristo. E para andar no caminho de Cristo, nós precisamos ter fé, declarar que Ele é o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso pastor. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ver que Pedro tenta justificar para os judeus a sua ida à casa de Cornélio para pregar o evangelho. E ele diz, um anjo me disse que eu não poderia, o Espírito me disse que eu não poderia, que eu não hesitaria em ir com eles, que eu deveria ir. E quando eu cheguei lá, aquele homem me disse, o Espírito me disse que eu mandasse te buscar na cidade de Jope, porque em você há uma mensagem que eu preciso ouvir para que eu seja salvo. Ou seja, quem conhece a história, quem conhece o capítulo 10 do livro de Atos, sabe que Cornélio era um homem de oração, um homem temente a Deus, que fazia boas obras. E a palavra de Deus diz que Deus o tinha em mente. Mas ele ainda precisava ser salvo. O que você compreende com isso? O que nós compreendemos com isso? Que a nossa salvação não vem por meio das nossas obras. Efésios capítulo 8 diz isso. Que somente pela fé nós somos salvos. Não pelas nossas obras, para que nós não nos glorifique sobre isso. Mas pela nossa fé. É um dom de Deus. Só Deus pode nos dar a nossa fé. E só Deus pode nos dar a nossa salvação. E só recebe a salvação de Deus aqueles que creem que Ele pode dar. Nós precisamos acreditar no sacrifício de Cristo. Nós precisamos acreditar que em Jesus nós estamos salvos. Não são os nossos esforços. Não são os nossos dias de jejum, não são as nossas boas obras, não é o nosso dízimo, não é a nossa ida à igreja que vai nos salvar, mas sim a nossa fé. O quanto nós cremos em Deus para andarmos juntos com Ele no caminho da salvação. Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Um soldado diz assim para Paulo: o que eu posso fazer para obter a salvação ou a vida eterna? Então Paulo diz assim: crer no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Jesus, em João capítulo 5, diz que todos aqueles que creem, que ouvem e creem na sua palavra, encontram a vida eterna, passam da vida para a morte. Ou seja, é por meio de Cristo, não por meio das nossas obras. O que nós precisamos fazer é crer em Jesus. Afinal, o grande propósito da sua vida foi buscar aqueles que estavam perdidos. Isso está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Por meio de Cristo é que nós somos salvos. Não depende dos nossos esforços, não depende daquilo que nós podemos fazer, não. Depende sim se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e que Deus os ressuscitou dos mortos. Dentre Ele nós seremos salvos. Nós precisamos confessar e só confessa quem crer. Só reproduz a palavra de Deus aquele que acredita nela, aquele que concorda que na cruz do Calvário o preço foi pago, que já não há nada que nos separa do amor de Deus e que a partir de agora nós encontramos a vida eterna e depende da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa constância em Deus para caminharmos no caminho de Cristo e encontrarmos a salvação, passarmos da morte para a vida. A palavra de Deus diz que em nenhum outro lugar, em nenhum outro homem, nós encontramos a salvação. Não há nada debaixo do céu, não há outro nome, não há ninguém, não há nada debaixo do céu que nos faça ser salvo.
A única coisa que nos faz ser salvo é a salvação. Aí talvez você se pergunte, mas talvez eu seja como esse Cornélio. Eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu sei que há um Deus todo-poderoso, eu sei que há um Deus criador dos céus e da terra, eu faço boas obras, isso me impede de ser salvo? Isso quer dizer o quê? Que Deus não está nem aí para mim? Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Cornélio fazia isso e Deus o tinha em mente. Mas você precisa confessar a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. É Ele o teu advogado. É Jesus que justifica. É Jesus que te justifica. Foi Jesus que te limpou, que te purificou. E você tem que confessar isto. Porque quando nós confessamos a Jesus, nós estamos dizendo sim para caminharmos no caminho da salvação. Nós estamos sim, dizendo sim para darmos os passos seguintes. Ir à igreja, fazer boas obras, orar a Deus, são apenas alguns passos que nos levam à salvação. Agora, a caminhada constante no caminho da salvação, estar na nossa fé e na nossa confissão e aceitação de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque é Ele. Quando o povo estava no Egito, Deus disse, eu vou enviar você como Salvador. Disse a Moisés. E hoje, o nosso Salvador, o nosso libertador é Cristo. E nós temos que confessá-lo. Confessar e concordar com todo o seu sacrifício na cruz, feito por nós. Porque quando nós acreditamos nisso, estamos colocando a nossa fé em ação. E quando colocamos a nossa fé em ação, nós alcançamos a nossa salvação. Não é por força, não é por poder, não. É por humilhação, é por humildade, é por confissão, é por amor, é por obediência a Deus que nós encontramos a salvação. Não há nada que você não possa fazer, a não ser crer no Senhor Jesus. E eu repito as palavras de Paulo. Crê somente no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo. Se você quer ser salvo, crê em Jesus Cristo.